Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Esta é uma aula assíncrona, gravada para todas as turmas, devido à suspensão de aulas síncronas nesta semana, por conta da nossa semana acadêmica do ICJ, da UFPA, nosso CIEP. Então, nós estamos gravando esta aula, que é, na verdade, o nosso encontro 7, em termos de aula efetivamente que tivemos até agora. O que nós veremos nessa nossa aula? Nós veremos a análise das teorias absolutas e relativas, veremos nas teorias absolutas o que é o direito penal retribucionista, veremos a retribuição moral em Kant e a retribuição jurídica em Hegel, e veremos as teorias relativas, a ideia de direito penal prevencionista, a prevenção geral, negativa e positiva, e a prevenção especial também negativa e positiva. Veremos, faremos uma crítica de tudo isso a partir da perspectiva do direito penal e sua função no Estado democrático de direito. Então, vamos lá, começando pelas teorias da pena, né? O que são teorias da pena? São modelos teóricos que se desenvolveram ao longo do tempo para tentar dar conta de uma explicação teleológica sobre as sanções criminais, ou seja, no que consistem as teorias da pena, em tentar nos dizer qual é a finalidade das penas. Então, como dizem aqui o Zaffaroni e o Pierangeli, as teorias da pena, que tentam explicar qual a finalidade das penas, se dividem em três classificações, né? São absolutas, relativas ou mistas. São chamadas teorias absolutas aquelas que sustentam que a pena encontra em si mesma a sua justificação, sem que possa ser considerada um meio para fins ulteriores. Tais são as sustentadas por Kant e Hegel, como logo veremos nesta aula. Então, para as teorias absolutas, pense na palavra absoluta. O que são as teorias absolutas da pena? Você nunca vai esquecer até para concurso. Para ela, a pena é absoluta, ou seja, a pena é um fim em si mesmo. Qual é a finalidade da pena? Apenar, pura e simplesmente, percebem? Elas são um fim em si mesmo, ela não tem um outro fim que não a própria sanção. Na atualidade, essas teorias quase não possuem adeptos. As teorias relativas, por sua vez, desenvolveram-se em oposição às teorias absolutas, concebendo a pena como um meio para a obtenção de fins ulteriores. Ou seja, para as teorias relativas, a pena é um meio para que se alcancem outros fins. Essas teorias, as relativas, se subdividem em teorias relativas de prevenção geral e de prevenção especial, cujos conceitos eles dizem, né? Já examinamos, mas no livro que eu recomendei para vocês, eles dizem, na prevenção geral, apenas surte efeito sobre os membros da comunidade jurídica que não delinquiram. Já falamos disso com Beccaria também, porque ele tinha essa ideação, essa utopia da função preventiva da pena. Enquanto a prevenção especial age sobre o apenado. Dentro da prevenção geral, cabe citar a antiga teoria da intimidação, uma versão um pouco mais moderada, que foi a teoria da coação psicológica sustentada por Feuerbach. Esse é o Anselm von Feuerbach, né? Para essa teoria, a pena é uma ameaça que deve ter a suficiente entidade para configurar uma coação psicológica capaz de afastar do delito todos os possíveis autores. Até hoje, muita gente acha que a pena realiza uma coação psicológica, né? Muita gente acha que, a partir do momento em que eu coloco uma legislação com penas altas, isso vai surtir um efeito psíquico e as pessoas não vão cometer o crime, porque tem um efeito psíquico de intimidação, ou mesmo pedagogizante, né, do ponto de vista da formação, da identidade e da ação do sujeito. E, né, a gente vai ver que é uma ideação, imaginar que a pena seja isso, que ela tenha essa função pedagógica. Por fim, as teorias mistas quase sempre partem das teorias absolutas, né? E tratam de cobrir as falhas das teorias absolutas com teorias relativas. Então, elas vão mesclando os buracos das teorias absolutas, elas vão preenchendo com as teorias relativas. São as mais usualmente difundidas na atualidade. Por um lado, pensam que a retribuição é impraticável em todas as suas consequências, e de outro, não se animam a aderir à prevenção especial. Uma de suas manifestações é o lema seguido pela jurisprudência alemã, prevenção geral mediante
Kant, retribuição justa. Então, vamos falar um pouquinho das teorias absolutas e então do direito penal, então do direito penal retribucionista. Então, nós estamos falando aqui de um modelo teórico, repetindo, que pensa que a pena é um fim em si mesmo. Qual é a finalidade da pena? É apenar, é sancionar. E toda a literatura da criminologia e também da teoria geral do direito penal identifica que o fundamento filosófico pioneiro para a teoria retribucionista da pena está no pensamento iluminista de Immanuel Kant, e este, por sua vez, teria sido influenciado pela ideologia utilitarista de Jeremy Bentham, que inclusive adotava a estratégia do panóptico para o controle total, evitando-se assim comportamentos desviantes. Então, é na filosofia de Kant e na moral absoluta kantiana, vinculada a um ideal de razão universal compartilhada por todos os sujeitos, que reside o fundamento filosófico pioneiro das teorias retribucionistas. Por isso que o Zaffaroni e o Pierangeli vão dizer para a gente, muito embora o projeto não deixe de apresentar alguns pontos de conceituação kantiana quanto à pena, mesmo assim, ali já se sustentava que a pena deveria adequar-se à sensibilidade do ofendido, com o que se inspirava nas ideias de Jeremias Bentham, ou Jeremy Bentham, tem gente que traduz nome, né? Eu acho muito curioso. Para quem a sexta regrada, né, pena, estava assim estabelecida. A mesma pena não deve ser infringida para o mesmo delito a todos os delinquentes, sem exceção. É necessário considerarem-se as circunstâncias que influenciem sobre a sensibilidade, ou seja, é uma ideia de individualização da pena a partir da ideia de sensibilidade. Essa concepção foi acolhida pelo artigo 19, influirá também na agravação ou atenuação do crime a sensibilidade do ofendido. E seguindo o pensamento kantiano, distingue-se o mundo das coisas, regido pela causalidade, do mundo humano, regido pela liberdade, o que é que possibilita a moralidade da conduta, da vontade. Quando Kant faz a aplicação desses princípios no direito penal, conclui que a pena não pode ser imoral, ou seja, não pode tomar o homem como um meio. Afirma que a pena nunca pode ser um meio, porque se assim for, mediatiza o apenado. Nem sequer aceita que seja um meio para melhorar o próprio delinquente. Daí que conceba a pena como um fim em si mesmo, derivado da simples violação do dever jurídico. Qual será, pois, a medida da pena? Não pode ser outra, além do mal imerecido infligido à vítima, isto é, o talião, que Kant entende como a devolução da mesma quantidade da dor injustamente causada. Tal é a teoria absoluta da pena em Kant. Então, o Kant ele partia de uma ideia de que todos os sujeitos que são dotados de razão, estão na plenitude do exercício do seu potencial racional, ou seja, em pleno domínio das suas faculdades mentais, no jargão popular, todas as pessoas são capazes plenamente de racionalmente entender aquilo que fazem e fazerem escolhas racionais, sabendo quais são as consequências que podem advir dessas escolhas, já que são sujeitos racionais. Da mesma forma, todas as pessoas partilham os mesmos juízos de valores acerca do que é certo e errado. Kant acreditava que todo sujeito racional ele já tem um potencial de raciocínio, uma razão inata, inerente à sua condição de sujeito racional. Essa seria a razão a priori, segundo Kant. Quando esse sujeito vem ao mundo e desenvolve a sua capacidade cognitiva, aí se esforçando pela busca do conhecimento, ele incrementa a sua capacidade de articular pensamento com uma razão que Kant chama de razão a posteriori. Então, a razão tem essas duas dimensões. A gente poderia também chamar de razão pura ou de razão prática no seu pensamento. Como todos são dotados da mesma capacidade,
todos partilham o mesmo sistema de valores. Tanto eu como você somos plenamente capazes de entender o que é certo e errado, porque os parâmetros de certo e errado, eles são dados da razão a priori, eles não são construídos na prática pela razão a posteriori. Os valores morais, eles são uma metafísica axiológica, que é uma dotação da razão, que todos os seres humanos compartilham, aqueles que são plenamente racionais, dotados de razão. Claro que precisam ser homens brancos também, no pensamento kantiano, como em todos os iluministas, né? Mas sendo sujeito racional e dotado de razão, ele já tem em si, de maneira inata, esse conteúdo axiológico, esse conteúdo de valores morais, sabendo o que é certo e errado. Então, Kant chama isso de imperativo categórico. O imperativo categórico é um dado inato, ele faz parte da razão a priori, e através dele, todos os seres dotados de razão, sujeitos racionais, partilham do mesmo sistema de valores morais. É por isso que o direito penal ele é um reflexo da moral, né, desse sistema de valores compartilhados pelos sujeitos racionais. Então, para Kant, tudo que está escrito na lei penal como crime é porque é imoral. Se não fosse moral, aquela sociedade não teria pactuado que esses bens jurídicos são muito relevantes e que essas condutas de violação desses bens jurídicos são imorais e, por isso, merecem uma pena, uma retribuição, uma sanção. E, nesse sentido, Kant vai achar que a sanção é justa na medida em que eu causar ao criminoso a mesma dor que ele causou à vítima. Então, a razão, ela paira, né, no mundo do ser, né, que é o mundo do pensamento, né, que é regido aí, né, por lógicas absolutas de articulação. Já o mundo das coisas, né, é regido pela causalidade, relações causais, relação de causa e efeito. E as pessoas são regidas pela liberdade, lembrando que Kant é um iluminista e a liberdade do ser humano para ele é um valor absoluto, né? Nós temos livre-arbítrio, livre capacidade de agir, de termos conduta, de exercermos a nossa vontade, né? E essa vontade deve seguir os valores morais do imperativo categórico. Quando nós violamos o imperativo categórico e causamos alguma dor a alguém, a outro sujeito, o que é justo é que eu pague na mesma medida. Daí que o Zaffaroni e o Pierandi eles estão dizendo que o pensamento kantiano é um pensamento de talião, porque a lei de talião era aquela de olho por olho, dente por dente. Eu vou pagar exatamente na medida do dano que eu causei, e isso seria também um princípio de ponderação e de proporcionalidade das penas. E para Kant, a necessidade da pena é justamente essa, é retribuir. Então, o que é retribuir? É castigar, né? Retribuição é um castigo. Eu causei dor, eu vou sofrer dor, tá vendo? Retribuir, é retribuição. Por isso, teoria retribucionista, e ela tem a sua raiz, a sua primeira inspiração filosófica nesse pensamento kantiano. E para Kant, a pena não pode ter outra finalidade que não seja simplesmente castigar, retribuir o mal causado, porque ela seria imoral. E ela seria imoral porque eu estaria usando um ser humano, um sujeito racional, como um joguete, como um instrumento, como um meio para alcançar um fim, seja ele qual for. O fim é mostrar para a sociedade que, olha aqui, né, usar esse homem aqui de exemplo para assustar os outros, para eles não cometerem o crime, como se fazia nas penas de suplício e execuções em praças públicas. Kant vai dizer que isso é bárbaro, que isso é imoral, e que a pena não tem que nem ter como outra finalidade a tentativa de recuperação social desse sujeito, afinal de contas, fez, pagou, né? É simples assim, não significa que essa pessoa está fora da sociedade, é por isso ela precisa ser reeducada, ressocializada com essa perspectiva paternalista sobre o criminoso. Não, fez, pagou, simples assim, e isso seria a medida mais racional para Immanuel Kant.
Ele tinha essa carinha aqui, desmilinguida, né? E viveu de 1724 a 1804. Ele era um filósofo da Prússia, né? Da antiga Prússia, né? E por isso nós dizemos que atualmente Kant era alemão, escreveu em alemão. E ele foi considerado o principal filósofo da era moderna. Vocês veem aí que ele viveu durante o século XVIII, portanto, a gente considera a modernidade, já que a contemporaneidade se inaugura principalmente no fim do século XVIII, início do século XIX, porque ele faleceu logo no comecinho do século XIX, em 1804, né? E ele, na epistemologia, ele fez um sistema filosófico muito poderoso, uma síntese do que era o racionalismo iluminista, né? Então, de todos os países da Europa, ele juntou os principais autores que são fundadores do racionalismo, René Descartes, o Spinoza, o Leibniz, né? E aí estruturou um método de reflexão filosófica, que é o método dedutivo, né? E também conciliou o método dedutivo com a tradição empírica inglesa, né? Daí não só da Europa continental, mas também da Grã-Bretanha, com David Hume, John Locke, George Berkeley, né? Então, ele articulou os métodos dedutivo e indutivo, o método indutivo na perspectiva empirista, né? Ele não era filho de ninguém abastado, nem importante, nasceu numa família modesta de artesãos aí, mas ele foi estudar filosofia, física e matemática e começou a ensinar ciências naturais. Ele era originalmente professor de ciências naturais, mas aí, né, ele foi desenvolvendo seus estudos filosóficos e realizou inúmeros trabalhos em ciências naturais, exatas, na filosofia, e ele é considerado o maior nome da filosofia iluminista. A filosofia iluminista, quando chega na Alemanha e encontra Manuel Kant, ela chega ao seu apogeu, né, na forma de Aufklärung, que a gente traduz para esclarecimento, que é esse idealismo de uma razão universal que Kant acredita que não está na cabeça das pessoas, ela é um a priori que é partilhado e acessado simultânea e igualmente por todos os sujeitos capazes de desenvolver a sua atividade cognoscente, porque são dotados de razão, né? E o pensamento kantiano, com todos esses valores de mundo do ser, dever ser, o direito é necessariamente uma revelação da moral, o imperativo categórico como uma moral absoluta, ele é o substrato de todos, filosófico de todos os juspositivismos do século XX. O pensamento kelseniano, por exemplo, é profundamente kantiano, nós chamamos de neo-kantiano, porque é o Kant retomado no século XX, né, já na contemporaneidade. Porque o Kant acredita que, olha, é como se todos os sujeitos fossem o mesmo sujeito. O sujeito é universal. É como se todos os sujeitos racionais fossem a replicação do mesmo ser, né, de um absoluto ontológico que é o sujeito racional. É como se todos fossem materialmente iguais entre si. E porque são iguais, né, dotados de razão, quando o direito diz todos são iguais perante a lei, ele só está reconhecendo na lei um dado que já está na realidade, e é um dado idealista, achando que os seres humanos são iguais entre si, porque são dotados de razão. Mas é claro que, na prática, Kant estava se referindo só aos seres humanos do sexo masculino, brancos, né? E não a pessoas colonizadas, mulheres, pessoas que foram relegadas à condição de objeto. Então, o seu pensamento ele é profundamente idealista. Na materialidade dos séculos XIX e XX, ele realiza bastantes efeitos deletérios, mas ainda é o grande fundamento filosófico de todo o sistema jurídico racional, da modernidade e da contemporaneidade, inclusive, ao longo de todo o século XX, o que mais vicejou foi a filosofia kantiana. Então, vamos retomar aqui, essa
essa perspectiva kantiana para o direito penal, né, para a teoria retributiva da pena, em um modelo mais sistematizado. Então, vamos lá. Para Kant, o Estado não pode punir o cidadão para amedrontar os outros, como que é a teoria da prevenção, que a gente vai ver depois. Ou seja, o utilitarismo, segundo Kant, deve ser ignorado, ele não pode ser aplicado no sistema de penas, levando-se em consideração somente o imperativo categórico de dever. Em sua obra Metafísica dos Costumes, cuja leitura eu recomendo veementemente, Kant diz que é preciso impor a moral da lei, ou seja, a lei é a revelação de uma moral absoluta partilhada por todos, do imperativo categórico ao cidadão condenado porque cometeu um crime, porque violou a lei e, claro, ao mesmo tempo violou o imperativo categórico, já que eles se confundem. Não são a mesma coisa, mas a lei é a positivação desse sistema de valores abstrato que eu estou chamando de imperativo categórico. Portanto, a pena é uma retribuição ética que se justifica pela moral. A pena é profundamente ética e moral, devido ao mal que o condenado praticou. A pena não é uma via utilitária de promover o bem de outros ou do próprio condenado. Ela é só pena, nada mais do que isso, retribuição. Kant observa o homem como um fim em si mesmo e não como um meio para um fim. Logo, não é correto que se castigue o homem simplesmente pela utilidade que essa sanção vai trazer para o meio social ou até mesmo para o condenado, colocando o mesmo numa situação de coisa útil. Então, tratar o ser humano de forma utilitarista é inadmissível para Kant, por isso a pena não pode ter contornos utilitaristas, ela tem que ser um fim em si mesma. Né? Agora, vamos falar de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né? As ideias de retribuição presentes no pensamento de Hegel. Hegel viveu de 1770 a 1831 e ele foi o maior filósofo do século XIX. Né? A sua obra, a sua obra, porque tem a sua obra Filosofia do Direito, que é muito importante para nós do direito, mas a sua obra Fenomenologia do Espírito é a sua obra mais importante, sem dúvida. É tida como um marco na filosofia mundial, e, claro, na filosofia alemã, da onde veio o Hegel. Né? O Hegel pode ser incluído naquilo que se chamou de idealismo alemão, que era um movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores de cultura alemã no final do século XVIII e início do XIX. Ele está ali partilhando aí do idealismo alemão com o Kant. Então, tanto Kant quanto Hegel são dois pensadores do idealismo alemão. Os dois estão tratando muito de debates filosóficos em torno de uma concepção filosófica da razão. Né? Os dois tratam muito da razão como um tema filosófico primordial. E essas discussões que ele vai propor, elas têm por base a publicação da Crítica da Razão Pura, do Immanuel Kant, com que Hegel vai debater. Né? Ele ainda no seminário de Tübingen, né, escreveu juntamente com dois renomados colegas, né, o Schelling e o Hölderlin, o que chamaram de o mais antigo programa de sistema do idealismo alemão. E, posteriormente, desenvolveu um sistema filosófico que denominou de idealismo absoluto, que era uma filosofia capaz de compreender discursivamente o absoluto, de atingir um saber absoluto, saber cuja possibilidade fora, de modo geral, negada pela crítica de Kant à metafísica dogmática. Além da fenomenologia do espírito, em vida, o Hegel ainda publicou Enciclopédia das Ciências Filosóficas, A Ciência da Lógica e Princípios de Filosofia do Direito, que eu recomendo muito também para vocês lerem, porque na nossa área é muito relevante. Então, o Hegel tinha essa pretensão de um sistema filosófico que pudesse compreender, né, que pudesse conceber o absoluto. Porque o absoluto para Hegel nada mais é do que a razão. A razão é esse absoluto. E a razão, ela é uma espécie de motor, né, de modulador que faz com que a humanidade tenha se movimentado, se desenvolvido, as questões todas sociais, econômicas, culturais tenham se alterado ao longo do tempo. Né? Então, é como se a razão fosse puxando a humanidade
para um processo dialético do seu desenvolvimento na história, né? É muito famosa a dialética hegeliana, porque Hegel ele é um filósofo de proposição do método dialético de compreensão filosófica e compreensão da realidade, e Hegel acredita que necessariamente, assim como ele desenvolve uma dialética como uma técnica de reflexão filosófica entre tese, antítese, para chegar a uma síntese, ele acredita que também há uma dialética entre o sistema racional, né, a razão, né, como esse absoluto, esse grande modulador de toda a existência, e as relações concretas, as relações materiais que as pessoas desenvolvem aqui no mundo. E Hegel acreditava que conforme os potenciais racionais da humanidade fossem se alterando, ou seja, conforme a humanidade acessasse mais os seus potenciais racionais nesse caráter, né, de uma razão absoluta, né, que move a evolução do mundo, mais as relações materiais iriam se alterar. Então, sempre tem um movimento dialético, né, de interação da razão com as relações concretas da humanidade, mas conforme a razão, né, vai se alterando, ela se relaciona com a materialidade e ela vai fazendo esse movimento dialético e puxando, né, o desenvolvimento da história da humanidade. Então, Hegel é um filósofo que, por exemplo, acredita que, sem dúvida, da antiguidade para o feudalismo, do feudalismo para a modernidade, né, para o mercantilismo, e do mercantilismo para o capitalismo, da modernidade para a contemporaneidade, esse movimento da história e essa divisão da história nessas fases, com essa nomenclatura, foi proposta por Hegel, numa outra obra póstuma, que é Filosofia da História. Foi o Hegel que dividiu a história em antiguidade, Idade Média, modernidade e contemporaneidade, porque a história não é dividida, a história é um dia depois do outro. Ele propôs uma filosofia da história, um sistema filosófico para compreender a história. E ele propôs que cada tempo histórico era marcado por um determinado modo de produção de riquezas, e esse modo de produção de riquezas pressupunha uma dialética entre quem trabalha e quem explora o trabalho. Então, na antiguidade, escravo e senhor. Na Idade Média, servo e senhor feudal, né? E no capitalismo, né, depois é que o Marx foi desenvolver, a partir de Hegel, essa oposição entre proletariado e burguesia. Mas o Hegel, quando vai falar da servidão ou da escravidão, ele fala que não existe o servo sem o senhor. Há uma relação dialética, ou seja, um não existe sem o outro, os dois se pressupõem. Então, o Hegel é pioneiro a fazer essa reflexão, ao classificar a história dessa maneira. O Marx se baseia muito no pensamento de Hegel, mas o Marx desenvolve esse pensamento de Hegel com outras perspectivas totalmente diversas, invertendo a dialética hegeliana, dizendo que o que move o mundo são as relações materiais e não as ideias. Mas para Hegel, o que move o mundo são as ideias, é a razão que vai mudando e vai mudando as relações materiais. Por isso Hegel é um idealista. E por o Hegel ter todo esse sistema de pensamento, na Alemanha, né, ele ficou muito famoso, se tornou o principal referencial de todas as reflexões em filosofia, em ciências sociais, ciências humanas, na Alemanha. Todos os estudantes, todos os grupos de intelectuais eram hegelianos, mas havia hegelianos de direita e hegelianos de esquerda, porque o pensamento hegeliano ele permite essas duas interpretações. Uma interpretação de vanguarda, querendo que a razão mude o mundo por um sistema de valores que é contra as relações de opressão e pode, através da mudança de ideias, puxar a emancipação da humanidade em direção a outros horizontes de mais liberdade, mas também o pensamento de Hegel pode ser tomado num sentido muito conservador, uma vez que o Hegel acreditava
que a prova de que a humanidade tem mudado racionalmente, evoluindo, é o Estado. A organização política tem se desenvolvido tanto ao longo do tempo que quando chega no século XIX, com o Estado de Direito, que é aquilo que Hegel está presenciando se implementar na Europa, para Hegel, o Estado de Direito republicano é o auge racional da organização jurídico-política de uma sociedade humana. Isso, para ele, era uma prova de que a humanidade estava evoluindo. Ele olha como eram as organizações políticas até hoje, olha o que é a racionalidade do Estado de Direito. Hegel era um entusiasta do Estado de Direito e ele achava que o Estado de Direito era muito mais do que um contrato social, não era um contrato, produto de um contrato. O Estado de Direito era exatamente a expressão mais clara do desenvolvimento da razão. O Estado é a própria manifestação da razão no seu mais absoluto esplendor, né? E, por isso, o pensamento hegeliano pode ser tomado no sentido conservador, de modo que, em nome de conservar o status quo do Estado de Direito, se deve adotar, inclusive, os rigores da lei, né? Então, por isso, Zaffaroni e Perangeli vão nos dizer que Hegel foi um filósofo profundo e de leitura muito difícil, né? Não pretendemos interpretar o pensamento de Hegel e menos ainda valorar o seu conteúdo filosófico. O que nos interessa aqui são os elementos que a ideologia do momento tomou de Hegel. Então, como que os hegelianos de direita tomaram as ideias de Hegel e desenvolveram em matéria penal, né? A forma em que os manipulou e o sentido que deu a eles. A pena retributiva do contratualismo tinha um limite máximo e podia ser imposta a amigos e inimigos, ou seja, lá no pensamento de Beccaria, por exemplo, na escola clássica, a pena não podia ser perpétua, de morte, né? A pena tinha que ter um limite, né? E ela deveria ser aplicada indistintamente, a lei para todos, né? Deve ser aplicada igualmente para todos, seja ele um amigo ou um inimigo, né? A lei deve ser sempre aplicada igualmente. Isso era um pensamento iluminista, né? Mas o pensamento de Hegel foi oportunizado quando as engrenagens da totalidade capitalista começam a amadurecer nessa expressão primeira da acumulação capitalista, que é o capitalismo liberal, industrial ali do século XIX. Então, o Zaffaroni e o Pierangeli estão falando para a gente, mas havia pessoas que eram totalmente inúteis como mão de obra potencial. O mercado e outras que eram, além de inúteis, altamente perigosas para o setor hegemônico. Era necessário uma ideologia que permitisse a imposição de uma pena ilimitada a esses indivíduos, ou seja, os indivíduos indesejáveis, que não seriam absorvidos pelo mercado e que podiam se tornar como excrescência das relações de produção agora capitalistas, né, tomadas aí pelo trabalho assalariado e pela divisão da sociedade em burguesia e proletariado, em torno do capital produtivo, industrial, do liberalismo econômico, havia pessoas que não iam ser absorvidas pelo mercado e que eram indesejáveis, perigosas. Haja vista o que aconteceu enquanto política criminal aqui no Brasil no início do século XX, após a suposta abolição da escravização de pessoas, né? Então, essas pessoas elas se tornam ameaçadoras para o status quo. E aí o Estado tem que conter essas excrescências que a totalidade produz. Então, era necessária uma ideologia que permitisse a imposição de uma pena ilimitada a esses indivíduos sem outra medida que a imposta pela necessidade de neutralizá-los, ao mesmo tempo em que reserva alguma medida, a retribuição talional, né, olho por olho, dente por dente, para os que eram suscetíveis a ser disciplinados e incorporados à oferta de mão de obra no mercado. Com este fim, se implementaram os elementos tomados ao hegelianismo. Hegel partia de uma inversão da concepção kantiana. O infinito não se opunha ao finito, mas o infinito era o único que tinha realidade. E o único infinito para Hegel era a razão. Logo, o único que é infinito é a razão.
Aqui reside a característica romântica do seu pensamento, por isso, idealismo alemão. A razão desenvolve-se na história, fazendo avançar o espírito da humanidade de maneira dialética, conceito platônico e orientalista, que ele tomou, né? A dialética, como eu falei, isto é, a razão vai contrapondo a cada tese a sua negação, a antítese, sem que ambas se destruam, e vão chegando a uma síntese, e assim que a história vai se desenvolvendo, a humanidade vai evoluindo, se modificando, tudo isso puxado pela razão, né? Como se as ideias movessem o mundo, como se a razão movesse o mundo. E as ideias kantianas, desculpa, e as ideias hegelianas propiciaram essa tomada instrumental do direito penal para aniquilar, né, exterminar os sujeitos indesejáveis que não eram interessantes para o mercado, não iam ser absorvidos como mão de obra salariada, ao mesmo tempo em que aqueles que eram desviantes e indisciplinados podiam ser disciplinados e ancorados na ética do trabalho para que se tornassem trabalhadores dóceis e fossem aproveitados pelo mercado como mão de obra assalariada. Então, eles vão dizer, a pena para Hegel impunha-se como uma necessidade lógica e também tinha um caráter retributivo talional, olho por olho, dente por dente, por ser sanção à violação do contrato. Se o delito é a negação do direito, a pena é a negação do direito, e conforme a regra de que a negação da negação é uma afirmação, a pena seria a afirmação do direito que se imporia simplesmente pela necessária afirmação do mesmo. Esses conceitos filosóficos são fundamentais para a gente entender o que é esse pensamento acerca do direito, baseado nessas filosofias do idealismo alemão. Vejam, eu estou dizendo aqui que a pessoa, ela, quando comete um crime, ela está violando o contrato social, ela está afrontando o Estado de Direito, ou seja, ela está afrontando a expressão maior da razão, ela está se colocando contra a razão. No momento em que a pessoa comete um crime, ela está se colocando contra, ela diz, eu vou romper com o contrato social, eu não vou cumprir o contrato social, eu vou me colocar contra a racionalidade, eu vou de propósito cometer atos de irracionalidade, de antítese à racionalidade. E aí o Estado vem e aplica a pena, né? Porque a pena ela é uma reafirmação, uma reiteração de qual é a ordem. Então, eu tenho a ordem estabelecida, vem uma pessoa lá e viola. Aí vem a pena e vem sobre essa pessoa. O que essa pena está fazendo? Reforçando para a pessoa, esta é a ordem. Violou, sofrerá o castigo. Ponto final. Então, eu tenho uma afirmação, que é a lei, a pessoa nega a lei, a negação da afirmação. Não vou cumprir essa lei, vou violar. Aí vem a pena e vai negar a negação, dizer para a pessoa, não vai negar a lei não, porque agora você vai sofrer a pena. Então, a pena é uma afirmação, no final das contas. Que afirmação? Do status quo, da ordem posta. A ordem é essa, né? E quem violar vai sofrer retribuição, vai sofrer castigo, sanção penal. E é por isso que a pena é um fim em si mesmo, né? Porém, essa era a pena para os homens livres, isto é, pena retributiva como medida máxima. Mas quando se tratava daqueles que estavam excluídos da comunidade jurídica, a pena retributiva já não tinha sentido, como tampouco admitir que pudesse atuar juridicamente, defender-se legitimamente, por exemplo, porque sua condição de marginalizado somente podia fazê-los credores de uma medida que neutralizasse o seu perigo. Então, veja que a retribuição para Hegel ela é sempre jurídica, né? É negação do direito, vem a pena para reafirmar o direito. Esse é o direito, né? É sempre uma questão jurídica, mas essa retribuição jurídica só sofria para os homens livres, os trabalhadores livres. Aqueles que eram totalmente marginalizados, que eram considerados aí excrescências, rebotalhos aí, né, horrores da sociedade, que estavam fora
dessas relações de liberdade, né, e do mercado, e da venda da força de trabalho, esses eram considerados um perigo para a ordem social. E aí eles já não eram tratados com essa ideia de retribuição jurídica racional, segundo o Zaffaroni e o Pierangeli, no pensamento hegeliano. Este pensamento propiciava instrumentos para excluir o louco e o recalcitrante, ou seja, todos os etiquetados como estranhos à racionalidade imposta pelo sistema de produção industrial, da possibilidade de que se beneficiassem com a garantia do máximo da pena com as causas da justificação, já que a pena é limitada pela legalidade. Mas quando eu atribuo uma medida de segurança a um louco, como ele vai ser internado num manicômio, ele pode ficar ali o resto da vida segregado, porque o médico vai dizer que ele é doente, não pode viver em sociedade, né? Então, para ele não se aplica essa lógica da retribuição jurídica. Então, o hegelianismo permitia que a classe hegemônica urbana fizesse uma classificação dos homens, pondo de um lado aqueles que participavam do seu racionalismo produtivo, ainda que eventualmente cometessem delitos, podendo ser apenados com garantias e defender-se legitimamente no devido processo legal, né? E aqueles que não compartilhavam de tal racionalismo, aos quais reservava apenas medidas neutralizantes do perigo, sem limite algum e sem nem devido processo legal. Ao mesmo tempo, esta ideologia permite castigar gravemente os traidores da própria classe, quando cometem um delito muito grave, mediante a retribuição. O que não sucede quando o direito é leve, porque a retribuição indicará uma pena leve, mas permite castigar exemplarmente desclassificados, ainda quando o delito é leve. Pouco importa que aquele que fique fora da comunidade cometa um delito leve ou grave. Então, a ideia da retribuição jurídica de Hegel para o Zaffaroni e para o Pierangeli toma contornos bastante perversos, né, na estruturação da ordem de uma sociedade capitalista, né? Então, vamos tomar os pontos principais, fazendo um resumo aqui da retribuição jurídica em Hegel. Hegel afirma que o Estado não é um contrato e que sua essência é uma realidade superior à razão, né? E exige até mesmo que a propriedade e a vida lhe sejam sacrificadas, se isso for necessário à manutenção da ordem, do direito, né? Do Estado de direito, que é a razão absoluta. Hegel, por sua vez, assim como Kant, percebe a pena como uma retribuição, porém como uma retribuição jurídica e não como uma retribuição ética, como afirma Kant. E Hegel afirma que a pena também é da vontade do próprio criminoso, pois vem de um ser de razão e o ato de aplicar uma sanção constitui uma universalidade que o próprio criminoso reconheceu, pois ela é necessária para que esse tenha liberdade. Portanto, segundo Hegel, a pena não é justa apenas em si mesma, mas também pela vontade do criminoso, ou seja, o sujeito racional, ele escolheu cometer um crime, ele vai sofrer uma pena que ele já sabe que ele vai sofrer quando ele comete o crime, porque ele é racional, ele fez uma operação lógica, e ele está agindo com a sua liberdade, ele é um ser livre, né? Lembrando que essa lógica se aplicava para os incluídos, né? Não para os marginais, não para as excrescências, né? Os perigosos. E aí, nesse sentido, Hegel trata a pena como uma afirmação de vontade, uma afirmação da razão, inclusive do próprio criminoso, tá bem? E aí nós vamos para a teoria prevencionista, que é exatamente o oposto. Para as teorias da prevenção, a pena não pode ser castigo, né? Ela não pode ser retribuição, porque ela se confundiria com vingança, voltaria aos tempos da pena vingança pública, da barbárie. E desde Marquês de Beccaria nós vimos que ele levantava esse ideal da pena com a finalidade da prevenção, né? Então, a teoria da prevenção, ela está mais preocupada com o futuro do que o fato pretérito, o fato criminoso, ou seja, ela busca sempre de maneira utilitarista punir o condenado por dois motivos. O primeiro é para que os outros o tomem de exemplo e não venham a cometer crimes. Então, a pena preventiva, com finalidade, com função preventiva,
ela tem esse sentido pedagogizante, ela educa a sociedade. Olha só, tá vendo esse daqui? Cometeu crime e foi para a cadeia. Portanto, vejam esse exemplo e vejam que o crime não compensa, não cometam crime, né? Utilizando-se da máxima punitor in preceto, né? Ou seja, pune-se para que não peque mais, né? E assim sendo, há duas maneiras de prevenção, né? O segundo motivo é evitar a reincidência do próprio condenado. Então, por isso, há duas maneiras de prevenção. A prevenção especial sobre o próprio condenado, para que o delinquente não volte a cometer crime, e a prevenção geral, para que a sociedade o tome de exemplo e, por medo, não viole a lei. Então, a ideia de prevenção geral se divide, né, em prevenção geral e especial. A geral é para a sociedade toda ver aquilo, não cometer o crime, e a prevenção especial é sobre o próprio condenado para que não haja reincidência, para que ele não volte a delinquir. Mas tanto a prevenção geral quanto a prevenção especial são subdivididas em negativa e positiva. Então, tome nota aí, porque essas classificações analíticas são coisas que os concursos, essas provinhas bancárias gostam muito, né? Então, o que é prevenção especial positiva? Para ela, a pena é uma correção ao cidadão delinquente. Então, ela está corrigindo um comportamento desviante sobre o apenado, por ser especial, e é positiva. O que é prevenção especial negativa? Ela é um castigo ao cidadão delinquente. Temos a prevenção geral positiva. A pena é um reforço da autoridade do Estado, restabelecendo a confiança da sociedade. A sociedade vê, olha só, né? Não tem impunidade, o Estado é eficiente, quem comete o crime paga pelo que fez, né? Então, isso é uma prevenção geral que reforça a autoridade estatal para a sociedade. E prevenção geral negativa, a sociedade convive, né, sempre sob ameaça, pois tem medo do castigo, né? Então, a sociedade tem medo de ser castigada e por isso que ninguém comete crime, né? Tenta fazer esse efeito pedagogizante. Crítica à teoria da prevenção, as pessoas, gente, não deixam de cometer crime simplesmente por meio de um castigo que está previsto na lei. É pensar demais que o direito penal tem um poder aí, né? Escrevi uma lei, as pessoas não vão mais fazer aquilo. Apaguei aquilo da lei, né? Revoguei aquele dispositivo, amanhã as pessoas vão começar a fazer, né? Porque não queriam antes, mas só porque deixou de ser crime vão começar a fazer. A sociedade tem muito essa crença, né? Vocês verem, são ideologias que têm vindo há muito tempo, funcionam como esse substrato, né? Metanarrativo de toda o status quo, o direito, o Estado, principalmente o direito penal e o sistema de justiça criminal. Então, é preciso também que o direito tome essa dimensão ideológica e que o sistema punitivo tome essa dimensão ideológica e a sociedade esteja convencida de que essa é a melhor forma de tratar os supostos desvios, né? Que são os delitos, a delinquência. E é por isso que as pessoas acreditam, elas acreditam que se eu descriminalizar o aborto, por exemplo, a partir de amanhã todas as pessoas vão começar a usar o abortamento como método contraceptivo principal, né? Ao invés de evitarem a gravidez, vai todo mundo sair abortando todo dia, aí como se fosse assim, né? Uma mulher passar por um procedimento de abortamento que é altamente invasivo, doloroso, tem riscos, mesmo feito em hospital, por equipe médica e de apoio especializado e tal. É altamente, né? A pessoa fica muito debilitada no pós-operatório e as pessoas acham que assim, vai sair todo mundo abortando toda hora e tal, né? Pessoas abortistas vão fazer a festa, vão ficar engravidando só para abortar. Com a questão das drogas também, né? Como quando se pleiteia a descriminalização do uso de drogas, as pessoas, ou das drogas em geral, mesmo das práticas de venda, cultivo, transporte, etc., as pessoas acham que quem não queria usar droga, né, mas deixou de ser crime, amanhã vai sair, eu quero comprar isso aqui na farmácia, enchendo de droga, né? E elas acham que o fato de estar escrito na lei penal está evitando que as pessoas cometam a conduta, quando, na verdade, o recrudescimento das criminalizações em termos de droga, por exemplo, só tem feito aumentar
Então, se você pegar as curvas de gráficos de todos os estudos sérios, se o consumo de drogas aumentou ou diminuiu, se o enriquecimento nesse mercado criminoso, paralelo internacional, diminuiu, aumentou, você vai ver que o consumo aumentou estratosfericamente, o enriquecimento, então, nem se fale, é maior do que o PIB de muitos países, o que a droga movimenta internacionalmente por ano, em termos de, em dólares no mercado internacional, e o quanto as pessoas têm cada vez mais aumentado o seu consumo de drogas e os efeitos da drogadição, da adicção, só tem aumentado, mesmo que se recrudesça os sistemas de punição criminal pela via do Estado e do direito. A mesma coisa a criminalização do aborto, né? As práticas não diminuem pela criminalização, pelo contrário, as mulheres fazem, só que elas morrem muito mais. E nos países que descriminalizaram, a prática diminuiu. E há estudos também em países que descriminalizaram o consumo de drogas e também a adicção e os efeitos perversos de patologias decorrentes da adicção, também há estudos que demonstram uma diminuição, então eu sugiro para vocês pesquisarem, que são temas de pesquisa bem interessantes. Mas a sociedade ainda acha que o direito penal tem essa função preventiva mágica, pedagógica, simbólico, né? A gente chama de direito penal simbólico. Eu ponho na lei para sinalizar, olha, sociedade, é errado. Aí eu faço um dispositivo penal, quando o direito penal deveria ser última ratio. Ele é tratado dessa forma tão banal, até como símbolo de sinalização de valores da sociedade, tentativas de pedagogização, né? Reiteração de perspectivas conservadoras, uma série de coisas, mas isso está muito entranhado por causa da crença da função preventiva, tá? Além disso, eu tenho as teorias ressocializadora e mista, né? Então, a teoria da ressocialização, ela foi desenvolvida inicialmente pelo Franz von Liszt, né? E ela seria uma oportunidade de regeneração do condenado, não tratando de fato pretérito ou se preocupando com a prevenção de crimes, né? Mas, segundo a escola sociológica alemã, da qual Liszt fazia parte, a pena deveria ser justa, né? Não passar do necessário, e educar o preso, dar todas as condições para ele se arrepender e ser reintroduzido na sociedade como um ser produtivo, parte daquela comunidade. Nós vamos falar mais de ressocialização quando falarmos de abolicionismos, de garantismos, etc. E a teoria mista, né, que também é chamada de eclética, que trata a pena como, ao mesmo tempo, castigo, intimidação e regeneração. Ou seja, para a teoria mista, a pena tem 3 funções: retributiva, preventiva e ressocializadora, né? É uma junção de todas as teorias e entende que os conceitos das demais não se repelem, mas se completam. A sociedade deve ser defendida do crime, ao mesmo tempo que o delinquente deve ser futuramente nela reinserido, recuperado. Então, sim, a pena tem que retribuir, ela tem que ser uma espécie de castigo, porque a pessoa mereceu moralmente, já que ela maculou um bem jurídico relevante de uma titularidade alheia, ou seja, ela prejudicou uma vítima significativamente, então ela tem que sofrer retribuição, tem que ser castigada por isso. Também a pena tem que ter esse efeito de prevenção geral e especial, né? Inclusive prevenção geral, especial, negativa e positiva, como nós vimos. Mas a pena também deve ser recuperação, ressocialização e reinserção desse sujeito na comunidade, para que ele se torne um sujeito que venha contribuir com a sociedade, ao invés de prejudicá-la. Tem que recuperar o preso. Atualmente, a teoria mais aceita aqui no Brasil é a eclética, né? Ela é bem popular no mundo, na Alemanha, a gente viu que o Zaffaroni e o Pierangeli falaram, que é muito adotada, né? E ela, inclusive, é adotada pelo nosso Código Penal. Na parte final do caput do artigo 59, está lá escrito que a pena deverá ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, ou seja, unifica todas as teorias, né? Vamos dizer Zaffaroni e Pierangeli para a gente. Conforme as opiniões mais generalizadas atualmente, a pena, entendida como prevenção geral, deve ser retribuição, enquanto entendida como prevenção especial, deve ser reeducação e ressocialização. A retribuição deve devolver ao delinquente o mal que ele causou socialmente.
deve ser castigado porque ele prejudicou a sociedade. Enquanto a reeducação e a ressocialização devem prepará-lo para que não volte a reincidir no delito. Ambas as posições costumam ser combinadas pelos autores, tratando de evitar suas consequências extremas, sendo comum em nossos dias a afirmação de que o fim da pena é a retribuição e o fim da execução da pena é a ressocialização. Doutrina alemã contemporânea mais corrente aqui no Código Penal, no sistema constitucional penal brasileiro também nós adotamos essa teoria mista. Então, o que eles estão dizendo aí para a gente? Que a pena escrita em abstrato, lá no preceito secundário do tipo, né, por exemplo, reclusão, 6 a 20 anos, essa pena positiva no preceito secundário do tipo abstrata, ela tem função preventiva, né? E ela tem função preventiva, ela simbólica para que a sociedade não cometa o crime, né? E ela tem função retributiva para castigar as pessoas que violam bens jurídicos valorosos para a sociedade. Mas quando alguém efetivamente comete um crime e vem a sofrer essa pena vai ser executada, essa pessoa vai entrar no sistema carcerário, né? Vai ser ali, entrar para o sistema de execuções penais, né? Que não é só sistema carcerário, que nós temos outras penas alternativas, penas restritivas de direitos, né? Penas aí, restritivas de liberdade, não apenas privativas, penas pecuniárias, ou seja, quando a pena vai ser executada sobre uma pessoa de carne e osso, fulano, né, não sei das quantas, aí nessa execução concreta, material, ela tem que ser ressocializadora, ela tem que ter uma função pedagógica, educadora, recuperadora, não pode ser cruel, portanto, tem que ter todos os contornos concretos para possibilitar que essa pessoa se arrependa, crie mecanismos, adquira ferramentas para voltar à sociedade como um sujeito digno e trabalhador, né? Então, você pode colocar aí como possibilidades a diminuição da pena por trabalhos que a pessoa execute, claro, voluntariamente, trabalhos forçados seriam bárbaros e proibidos, estudos, né, aprimoramento, cursos profissionalizantes, frequentar também cursos, né, por exemplo, nós temos o artigo 28 da Lei de Drogas, tem como uma das possibilidades de sanção, tem que frequentar cursos sobre os efeitos nocivos das drogas, né? Então, a pena vai ter que ter todas essas funções educativas, ressocializadoras, para a reinserção adequada desse sujeito em comunidade. Por isso, a teoria mista congrega todas as funções da pena, né? Agora, essas ideias, principalmente, né, as ideias de prevenção e retribuição e não de ressocialização, elas não convivem com a função do direito penal no Estado democrático de direito, né? Porque no Estado democrático de direito, o Estado não pode castigar as pessoas pela violação da lei e não pode adotar o direito penal como prima ratio, porque o Estado democrático de direito ele deve propiciar às pessoas todos os potenciais para o seu desenvolvimento enquanto ser humano, para alcançar sua autodeterminação e a dignidade humana, que é o acesso material a todos os bens jurídicos considerados necessários, né, para um ser humano ter uma vida digna. E se o Estado não propicia isso e ainda quer cobrar retidão de condutas de não violação da lei, ele castigando os desviantes, ele acaba selecionando somente aqueles que já estão marginalizados e excluídos pela falta dele próprio, Estado, não ter realizado políticas de inclusão, e isso é altamente perverso. Tratar essa pena como castigo, né? Como pagar o mal com o mal e segregar essas pessoas do convívio social. E a função preventiva também seria absurda, né? Porque tratar esse direito penal como algo simbólico, né? Como essa repressão intimidatória que pudesse ser pedagogizante de educação social para reiteração de uma ordem total, e isso só conviveria com autoritarismos, totalitarismos, ditaduras, reafirmar uma ordem total, né? E não com o Estado democrático de direito, porque a função da pena tem que ser
manter a ordem social no sentido da pacificação democrática, com igualdade de oportunidades, e se a pessoa delinquir, ela tem que sofrer a pena, mas no sentido de recuperação e ressocialização. Então, vamos ver o que falam Zaffaroni e Pierandi, né? Que o meio pelo qual se pretende alcançar a prevenção geral é o exemplo, e segundo a via exemplificativa, se chegará à repressão intimidatória e, por último, a vingança. No fim das contas, vira a vingança e o Estado democrático de direito não pode ter um direito penal que atua como vingança. Porque, olha só, o que eles vão falar. Quando se elege o caminho da prevenção geral, o passo da repressão exemplar, a vingança, é muito sutil e muito difícil de identificar. A prevenção geral se funda em mecanismos inconscientes. O homem respeitador do direito sente que reprimiu tendências que outro não reprimiu, que privou-se do que o outro não se privou e experimenta inconscientemente como inútil o sacrifício de uma privação a que o outro não se submeteu. Inconscientemente, quem se reprimiu clama por vingança, e daí que o passo da prevenção geral à vingança nunca seja de todo claro, e que a prevenção geral sempre encerre um conteúdo vingativo. Então, na verdade, essa ideia de prevenção geral, aquele que não cometeu aquele ato porque ele é crime, sente uma espécie de inveja daquele que cometeu o crime, que acedeu aos seus impulsos, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, num trabalho precarizado, subposto de trabalho, né, numa relação lumpen aí, e ela recebe uma remuneração famélica, não consegue nem prover o próprio sustento da sua família, mas todo dia acorda, pega o transporte público lotado, trabalha sob um sol escaldante, numa jornada extenuante, sem nenhuma proteção jurídica, porque não é uma relação de trabalho formal. Ela vê uma pessoa que foi para a criminalidade, por exemplo, o tráfico de drogas, enriquecer muito, né, com muita facilitação, e ganhar em uma hora o que a outra pessoa demora um mês para ganhar. E aí, quando esse sujeito é alcançado pela repressão estatal, vai lá a polícia, vem esses programas, né, sensacionalistas, mostrando a atuação policial e propagandizando a importância da cadeia, do cárcere, do castigo, que esses bandidos merecem, etc., essa repressão, essa violência, etc., a pessoa que não foi para a criminalidade, ela sente assim, bem feito, tá vendo? Porque, no fundo, né, porque ela teve que se reprimir, é um sujeito reprimido, e aí coloca aí nesse castigo do outro uma sensação de que está vingado pela repressão que fez sobre si mesmo, né? Pela dor desse conteúdo reprimido. Então, é uma questão psíquica muito inconsciente e profunda, e por isso não é tão aparente, né? Mas, segundo eles, a prevenção geral, no fundo, né, ela sempre tem também um conteúdo vingativo. Para refrear esse conteúdo vingativo, se sustenta que a pena é justa, é a retributiva, e por isso, dentro dessa linha, deve obedecer à lei de Talião. A pena deve importar a mesma quantidade do mal causado pelo delito, olho por olho, dente por dente. A prevenção opera, pois, baseada nos mecanismos inconscientes da multidão anônima, que são os mesmos mecanismos com que opera a lei de Lynch. Pode o direito penal perseguir os seus fins por tais meios? Pode o direito penal ser um instrumento da vingança da multidão anônima? Pode o direito penal alimentar o prevencionalismo vingativo para conseguir o controle social? Isso não parece aquelas execuções em praça pública que nós estamos retrocedendo a modelos penais que são reputados como bárbaros pela racionalidade moderna contemporânea, gente, né? Então, essa ideia de prevenção geral, por mais que ela pareça civilizatória, ela ainda não é profundamente perversa e bárbara. E aí eles levantam essas perguntas. Pode o direito penal fazer isso? Eles vão dizer, olha, a resposta a essas perguntas depende do direito penal de que estivermos tratando. O direito penal de um Estado autoritário, portanto, de exceção, totalitário, autocrático, ditadura, não tem inconveniente em admitir tais meios. O direito penal de um Estado de direito,
que aspira a formar cidadãos conscientes e responsáveis, ao contrário, tem o dever de evidenciar todo o irracional, afastá-lo e exibi-lo como tal, para que seu povo tome consciência dele e se conduza conforme a razão. O direito penal que faça isto mostrará uma autêntica aspiração ética e libertadora. O outro será um puro instrumento de dominação. Por outro canto, ao lado do mecanismo psicológico, não podemos ignorar que a mais ligeira análise sociológica nos mostra que em qualquer sociedade existem grupos mais ou menos privilegiados e outros mais ou menos marginalizados. Sendo isso inevitável, ou seja, há uma desigualdade social, material, real, gente. E isso é inevitável. Sendo isso inevitável, sempre existe o risco de que os privilegiados queiram tornar o direito penal unicamente um instrumento como meio de contenção dos marginalizados, o que de fato acontece frequentemente. E a prevenção geral proporcionaria, neste caso, o argumento de cobertura de semelhante instrumentalização, particularmente devido ao caráter seletivo da operatividade do sistema penal. É porque o sistema penal não alcança igualmente todo mundo. Ele tem uma clientela preferencial, aqueles que já são marginalizados social e economicamente, principalmente no modelo de sociedade que sempre terá desigualdade, que é a sociedade capitalista. Então, a prevenção geral possibilitaria a certeza de que a pena assume a forma de uma ameaça esgrimida pelo poder contra os setores mais humildes da população, que costumam ser os mais vulneráveis frente à seletividade do sistema penal. Então, o argumento de prevenção, por mais que ele pareça racional, iluminista, ele acaba sendo um subterfúgio de um modelo de direito penal seletivo que tem como clientela aqueles que já estão excluídos e marginalizados pela sociedade por fatores sociais e econômicos, né, como o racismo e a pobreza, entre outros. Então, nós acabamos tendo um direito penal que atua contra pobres, contra pretos, né, contra pessoas que já são socioeconomicamente vulneráveis. Então, a própria ideia de prevenção não convive com o Estado democrático de direito e muito menos a ideia de direito penal como retribuição e como castigo não convive com a ideia de Estado democrático de direito. Só são funções da pena admissíveis em estados não democráticos, em estados totalitários, e é uma aberração que nós não problematizemos essas funções da pena, e muitas vezes no direito penal isso é ensinado assim, funções da pena, tal e tal e tal, e não há esse aprofundamento teórico e essas reflexões. Por isso eu convido muito vocês a lerem esse livrinho aqui do Eugênio Raul Zaffaroni e do José Henrique Pierangeli, que é o Manual de Direito Penal Brasileiro, porque é um aprofundamento teórico para refletirmos sobre essas questões. Espero que vocês tenham gostado desta aula gravada. Muito obrigada por terem assistido e até a nossa próxima aula. Tchau!